Fala galera dos 8 bits, eu sou o Danilo Ângelo e esse é o canal 8-Bit Saga. Na quinta sessão do workshop, a gente conversou sobre o VDP e discutiu formas de fazer a detecção de colisão da cobra. Vamos lá ver como foi? Fala galera dos 8 bits, na quinta sessão do workshop, a gente conversou sobre as tabelas de padrão, de nomes e de cores do VDP do MSX. No final, a gente também conversou um pouquinho sobre o algoritmo de detecção de colisão da cobra. Se você tem interesse em acompanhar o workshop, vale a pena olhar os vídeos anteriores, que é para você pegar toda a sequência de assuntos que a gente discutiu. Vale lembrar que o workshop é 100% gratuito, mas se você quiser reconhecer o trabalho que está sendo feito, eu vou deixar aqui 3 canais que você pode usar para fazer a sua colaboração. Antes de começar o vídeo, desce aqui embaixo, aperta joinha, se inscreve no canal para receber os vídeos conforme eu for postando. Vamos lá ver como foi? Aquele velho esquema, quem está participando está me dando autorização de eu usar voz, imagem, material, source code, ícone, tudo no vídeo do YouTube, tá? Então vamos lá. Para começar aqui, a gente precisa saber um pouquinho sobre a VRAM, tá? Que foi aquele ponto que eu pedi para vocês estudarem, o modo de vídeo texto 2 ou no manual do TMS ele é o gráfico 1, né? Eu procurei e eu acho que o melhor material realmente, assim, que contém tudo num lugar só e explica com desenhos que eu consigo explicar, é o próprio manual do TMS. Eu dei uma olhada no MSX Top Secret, ele tem o conteúdo, mas eu gosto do desenho, eu gosto da forma como está sendo colocado aqui no manual, então eu vou usar ele, tá? Então, se a gente vem aqui, ó, modo 1 gráfico, tá? Esse modo 1 gráfico é o que a gente conhece por Screen 1 no Basic, né? Então, ele é pro Basic é chamado de modo texto, segundo modo texto, né? Aqui ele é chamado primeiro modo gráfico porque ele permite realmente fazer um monte de desenho, coisa colorida. O Screen 1 ele é fortemente baseado em tiles, né? E o Screen 2 é baseado em tiles, mas ele tem algumas diferenças em termos de como você preenche cores, né? No Screen 1 você preenche cores, cada conjuntinho de 8 tiles tem a mesma cor, a mesma combinação de cores, né? E no Screen 2 não, no Screen 2 você consegue setar a cor de cada linha de cada tile, né, de forma independente. No Screen 1 você tem um conjunto de 256 padrões e no Screen 2 você tem 3 conjuntos de 256 padrões. De forma que você pode ter um tile diferente para cada posição da tela, ou seja, você consegue desenhar a tela em cada pedacinho dela, você consegue desenhar de forma independente. E é isso que o Screen 2 faz a gente perceber no Basic, né? Que a gente consegue simplesmente sair desenhando coisas na tela sem grandes problemas, a não ser pelo Color Clash dentro de um grupinho de 8 bits, 8 pixels de largura por 1 pixel de altura. O Basic ele é baseado em tiles, mas ele espalha todas as posições da tela, os tiles em todas as posições da tela, de forma que todas as posições da tela são independentes de umas das outras, né? E nos permite pintar cada conjuntinho de 8 por 1. Então isso dá uma flexibilidade bem mais alta para desenhar do que o Screen 1. Em compensação, e o que a gente vai usar é o Screen 1. Por quê? Porque a gente vai estar desenhando bloquinhos mesmo de 8 por 8, a gente vai estar trabalhando com tiles, primariamente com tiles, e ele é bem suficiente para a gente conseguir implementar o jogo de Snake, né? Então, o que eu queria que vocês entendessem são 3 tabelas aqui. Ele tem mais outras tabelas, são as tabelas de sprite, né? Mas é assim, o VDP, para quem não conhece, o VDP ele tem a memória dele separada
da memória principal do MSX. Nem todas as arquiteturas são assim. Isso apresenta vantagens e desvantagens. A vantagem é que você, enquanto o VDP está usando a memória dele para desenhar a tela, por exemplo, você pode estar fazendo outra coisa na memória e são dois processos completamente independentes. O VDP tem vida com a memória dele, independentemente do Z80. Se você arrancar fora o Z80, o VDP continua funcionando e mostrando a tela com a memória dele. E ponto final. A desvantagem é que os computadores que usam a memória principal como memória de vídeo, eles conseguem escrever diretamente na memória como se fosse uma variável na memória, né? Só que o valor dessa pode até definir uma variável numa determinada posição de memória. E essa posição de memória é usada como gráfico, né, pelo processador de vídeo e é cuspida para a tela. No MSX não é assim, com a memória separada, a gente não consegue, a CPU não consegue escrever diretamente na memória, então ela tem que ficar trocando figurinha com o VDP para fazer as escritas na memória de vídeo. Aí isso torna um pouco lento. Então, o programador de MSX está sofrendo o tempo todo para conseguir jogar, principalmente jogos de ação, com scroll, com não sei o que, o programador de MSX sofre o tempo todo com essa capacidade, né, de conseguir jogar dados na tela. A gente não vai sofrer com isso, os nossos dados são poucos, né, então é um problema a menos para a gente tratar. De qualquer forma, a gente vai escrever e a gente precisa entender o que a gente vai escrever e onde a gente vai escrever. Então essa memória está lá. No MSX1 tem 16K de memória. Esses 16K, o VDP ele separa algumas áreas para que ele trate essas áreas de formas diferentes, dependendo do tipo de informação que ele quer guardar lá. Onde que ficam essas áreas? Você pode programar, né? Então você diz, eu quero que essa área fique em tal lugar, eu quero que essa área fique em tal lugar, eu quero que essa área fique em tal lugar. Ou eu quero que a tabela de nomes fique nesse lugar, eu quero que a tabela de cores fique nesse lugar. De qualquer forma, o MSX tipicamente tem esses endereços padronizados. A gente vai partir da premissa que esses endereços eles são padronizados e vai dar certo. Se não der 100% das vezes, vai dar 99%. Mas o certo mesmo é pesquisar nas variáveis da BIOS onde que estão essas coisas. A BIOS estabelece alguns lugares na memória alta lá para os endereços F alguma coisa, né? FXXX lá, né? Tem variáveis que ele mantém os controles do estado do computador ali. E uma das coisas que ele mantém lá são justamente os endereços dessas tabelas. Vamos esquecer um pouquinho agora a questão essa questão de endereçamento. Vamos entender o que são essas tabelas, tá? Se vocês forem aqui no manual do VDP, vocês vão ver na seção 8, que trata desse modo, as seções 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, tá? Que são as três tabelas que a gente tem interesse em verificar. Essa aqui é o mapa da sua tela, olha. Você tem 24 linhas, tá vendo? De 0 a 23, de 32 caracteres, de 0 a 31 na tela. E essa matriz ela é coberta pela tabela de nomes, que ele chama. Então, é com isso que a gente vai trabalhar. Na verdade, é isso que a gente já está trabalhando na hora que a gente fez aquela moldura da tela para delimitar o jardim lá da cobrinha. A gente estava trabalhando em cima dessa matriz aqui, né? Então, a gente colocou a cerca aqui no canto esquerdo, uma cerca no canto direito, uma cerca na primeira linha lá de cima e uma cerca na penúltima linha de baixo. Na hora que a gente dava o print, o que o print faz é, através da chamada da BIOS lá, justamente pegar toda aquela massa de dados que é a nossa tela e jogar para a memória de vídeo através do VDP, jogar para a memória de vídeo nessas posições aqui na tabela de nomes, tá? Então, essa é a tabela com menos segredo, eu acho. É o que a gente está mais acostumado, é o que a gente vê toda hora, né? Então, se vocês estão vendo aqui, ó, ele tem 768 posições, né, que é a multiplicação de 32 por 24. Tá?
A segunda tabela que eu quero falar com vocês é a tabela de padrão. A tabela de padrão ele não tem nenhum desenhinho aqui. Mas a tabela de padrão é o seguinte, a gente tem 256 padrões, né, onde grande parte deles estão mapeados aí naquela tabela ASCII que a gente conhece, né, tipo A é o código 65 e assim por diante. Cada um desses padrões tem 8 linhas, que são as 8 linhas que formam um caractere. Cada uma dessas linhas tem 8 bits ali que forma a linha do caractere. O bit que tiver 1 aparece um pixel da cor de frente. O bit que tiver 0, ele na verdade aparece um pixel da cor de fundo, né? E a gente vai falar sobre isso quando a gente fala da tabela de cores. Então o que acontece? A gente tem 256 padrões vezes 8 linhas em cada padrão, né? Ou seja, e cada linha tem 1 byte, porque são 8 bits. Então a gente tem um total de 2048 bytes, que é 256 vezes 8. Né? Então é mais um pedacinho da VRAM ali que a gente vai precisar cuidar. Então a gente tinha 768 posições para a gente cuidar na tabela de nomes, agora a gente tem mais 2048 posições para cuidar na tabela de padrões. Tá? E aí a gente tem a tabela de cores. Alguém tem alguma dúvida na tabela de padrões aqui? Todo mundo entendeu do que eu estou falando? Não? Quem não entendeu, fala. Temos uma sequência de 2048 bytes, agrupados de 8 em 8 bytes. Os primeiros 8 bytes definem o caractere 0, né? 8 bytes dá 64 bits, que representam os 64 pixels. Então ele desenha o primeiro, o caractere 0, né? Ou o padrão 0. Os 8 bytes subsequentes desenha o caractere 1. Os 8 bytes subsequentes, o caractere 2. Né? E na hora que a tabela de nomes aqui, na posição, sei lá, na posição aqui, 33, nesse byte 33 da tabela de nomes, ele tiver um código 2, por exemplo, o VDP, para desenhar aquela posição, ele vai buscar o padrão na tabela de padrões e desenha se tiver o byte 2 nessa posição de memória, ele vai desenhar o caractere 2 ali. Beleza? Então, nessa linha 1, coluna 1 aí, digamos, né, número 1, está escrito 033. Aí, o exemplo que você deu, se tivesse, vamos supor, o caractere A. Aí nesse lugar tem o código ASCII do caractere A, é isso? Isso. Na verdade, ele não está mostrando esse 033, ele não está se referenciando ao conteúdo dessa posição. Ele está se referenciando ao número dessa posição mesmo, ou o endereço dessa posição, se a tabela de nomes começar realmente na posição 0. Tá? Então, esses numerinhos que vocês estão vendo aqui, ó, ele está falando só qual é o índice da posição desse caractere aqui na tabela de nomes. Tá? O conteúdo é outra coisa. Né? Então, o conteúdo, por exemplo, pode ser o 65, e se for 65, ele vai desenhar o caractere A lá, contanto que no 65 tem o caractere A desenhado na tabela de padrões, então, né, que é o padrão. Para esse exemplo do A, então, se tivesse aparecendo A na tela, aí nessa posição 33 teria o código ASCII do A, que é o 65, é isso? Isso, exatamente. Tá? Note e não que... uma representação de bits aí. Não. A tabela de nomes, então, esse é um pulo do gato. Lembra que eu falei que a gente tem problema de banda para conseguir transferir todos os dados? A CPU conseguir transferir todos os dados para VRAM num tempo curto. Então esse é um pulo do gato que é feito. Por quê? Porque se você precisasse desenhar toda a tela de novo, né, você teria que redesenhar, vamos lá, 768 posições vezes 64 ou vezes 8 bytes, né, daria aí acho que 6K.
para você fazer. Então 6K é muita coisa para fazer, tipo assim, num jogo de ação que você está trabalhando com 60 frames por segundo, 6K não dá. Você não consegue trabalhar, pintar a tela inteira em 60 Hz, né, em 60 frames por segundo. Aí você faz um compromisso. Ah, não, vou trabalhar com 30 frames, vou trabalhar com 15 frames, né, e você consegue preencher mais da tela. Agora, se você estiver trabalhando com tiles, que é a proposta aqui, e seus tiles já estão todos prontinhos lá na sua memória, na sua tabela de padrão, o máximo que você precisa fazer é transferir 768 bytes, que é essa tabela inteira, a tabela de nome inteira. E 768 bytes é bastante possível de você fazer num frame. Entendeu? Então você consegue trabalhar com 60 Hz, né, 60 frames por segundo num jogo em MSX, se você conseguir primeiro processar toda a lógica do jogo, claro, nessa velocidade, e se você conseguir ter todos os seus padrões, todos os seus desenhinhos já prontos na tabela de padrão, que é o que a gente vai ter no jogo de Snake. A gente não vai ficar, a gente vai preencher a tabela de padrão uma vez e nunca mais mexe naquilo. Então, o tanto de acesso que a gente faz a VRAM é extremamente pequeno por segundo, assim, né? Ou por frame, é extremamente pequeno. E na verdade a gente vai trabalhar, não vai nem trabalhar a gente não vai nem trabalhar com 60 frames por segundo, não vai chegar perto disso, né? Então, assim, o jogo de Snake que a gente vai fazer é tranquilão para o MSX suportar, tá? Porque você não fica jogando todos os gráficos de uma vez para a memória o tempo todo. Você está no grupo de WhatsApp no Focados no MSX, não? Eu faço parte do grupo lá, sim. Tá, a última coisa que estava sendo discutido lá, não sei se você viu, era o Dragon's Lair. Eu não sei se você acompanhou ali. Antes de começar, assim, 5 minutos antes de começar o workshop, a gente estava falando do Dragon's Lair e da velocidade de vídeo dele, né? E eu estava falando com o Pecinho que justamente eu tenho Dragon's Lair no meu OpenMSX aqui. Eu não consegui rodar ele num MSX real, porque precisa ter uma IDE para rodar, parece. Uma IDE mesmo, não um SD. Mas quer ver, ó. E isso aqui primeiro, ele roda em MSX2, não no MSX1, né? Mas a dificuldade que existe, o Pecin, ele conhece bastante da arquitetura, que ele fez o emulador, né? Mas ele ficou assustado. Ele ficou assustado com a velocidade que esse treco aqui estava rodando, né? Dragon's Lair, a fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest Bacana, to já rescue the nos fair primeiros princess quadros from a the gente já clutches percebe. of an evil dragon. Ou seja, você está vendo, tem bastante compressão, né? Mas esse cara aqui tem eu acho que não deve estar trabalhando com 60 quadros por segundo, mas está trabalhando com muitos, né? Tipo assim, 20 para cima, talvez 30. Né? Ele rapidão. E rapidão, e ele está transferindo. Mas você também vê que as cores que tem color clash e tal. Então, apesar de ser MSX2, talvez ele esteja trabalhando com Screen 2, né? O modo do MSX1. Né? Mas, o que adianta? Adianta que o Screen 2 tem desculpa, o MSX2 tem uma banda de transferência para memória de vídeo mais alta. Tem os mesmos modos, mas ele é mais rápido. Né? A não ser para Screen 0. Para Screen 0 ele é mais lento. Mas, de qualquer forma, ele ganha uma vantagem ali. Está escrito lá, ó, só roda em MSX2. Eu não tenho certeza que é Screen 2, não, porque eu nunca fiquei analisando a fundo. Mas ele tem Color Clash, ele parece ser Screen 2. Né? Ou pelo menos algum modo tile. Certamente ele não é o modo bitmap lá, o Screen 8, por exemplo. Não é. Né? Então, esse é o ponto. Então, a gente entender que essa memória de vídeo ela não é linear ponto a ponto, é um ponto extremamente importante
para a gente conseguir controlar e estruturar os nossos gráficos no nosso programa. Tá? Então, você tem uma área que representa a tela, que está aqui, nesse Active Display Area aqui, que ele nada mais é uma memória que aponta, é um índice, né? É um índice que aponta para quais patterns você vai poder usar. E você pode Acho que agora eu entendi, acho que agora eu consegui entender por que tabela de nomes, né? Porque, na verdade, entre aspas, você tem o nome do vamos chamar de sprite, não sprite, uma letra. É um padrão, é um padrão. Exato. Você tem um nome padrão aí. Exatamente. Ele é um índice para o padrão, né? E o padrão, ele é um padrão de 8 por 8 bits, que na verdade acaba sendo 8 bytes, né? E é assim que é formada tanto a screen 2 quanto a screen 1. A diferença, de novo, é que a screen 1, ele tem aqui 2048 bytes para formar 256 padrões, e no screen 2 ele trabalha com 768 padrões, ou seja, cada posição dessa aqui consegue ter um padrão único e independente, de forma que ele não se repita em nenhum lugar da tela. Com isso você consegue simular uma tela bitmap completa aí, primeiro com duas cores, e na hora que você tem a tabela de cores você consegue preencher com cores, e aí dá aquele problema do color clash. O problema... Danilo, Oi? eu tenho uma dúvida, não sei se Sim. você vai esclarecer mais pra frente, Uhum. que assim, na Screen 1, o que eu entendo é que a gente tem meio que um mapinha de memória, né? Então tem um monte de quadradinho branco e eu tenho um monte de figurinhas que eu posso falando, nesse quadradinho eu encaixo essa figurinha e vice-versa. E aí eu monto a minha tela. Certo. A minha dúvida é, eu consigo desenhar os pixels individuais na Screen 1? Vamos supor, eu poderia colocar uma foto em toda a Screen 1 e depois falar quais quadradinhos eu quero colocar as minhas figurinhas, eu quero colocar os meus objetos ou não? Eu sou obrigado a só fazer o desenho pelos modelos, pelos padrões? Por padrões, isso. Você sempre é obrigado a fazer os seus modelos pelos padrões. Ponto. Tá? Tanto em Screen 0, tanto em Screen 0, quanto em Screen 1, quanto em Screen 2. Tá? A diferença é o número de Screen 1 para Screen 2 é o número de padrões que você tem. O número de padrões disponíveis na Screen 1 só consegue montar 1/3 da tela, de forma independente, né? Sem repetir, digamos assim. Né? Você tem 256 caracteres. Com 256 caracteres, se você espalhar de forma que nenhum se repita, para você conseguir desenhar de forma independente, você acaba cobrindo apenas 1/3 da tela. Né? 256 dividido por 32 caracteres dá 8 linhas, que é 1/3 de 24 linhas. No Screen 2, você tem 3 grupos de padrões, que o primeiro grupo é para o primeiro terço, o segundo grupo é para o segundo terço, e o terceiro grupo é para o terceiro terço. Aí você consegue desenhar qualquer coisa. Eu não sei se eu respondi sua pergunta ou não. Você sempre, em Screen 1 e Screen 2, você sempre vai ter a tabela de nomes, que é uma referência, que é um índice, né, uma referência para as tabelas de padrão. Então, é sempre a combinação dessas duas coisas. O VDP olha lá na tabela de nomes e fala, opa, nessa posição aqui eu tenho que colocar o caractere 79, por exemplo. Né? E aí ele olha a tabela de padrões para ver como que o caractere 79 está definido, e aí pinta daquele jeito. Mas e se eu quiser só colocar um plot na tela, ou se eu quiser colocar uma foto? Olha só, eu tô escutando você tá falando alguma coisa, mas está com muito ruído. Aí se você coloca em mudo, some o ruído, mas some você também. Tenta falar pertinho do microfone e vamos ver se melhora. Mas está com ruído. Só uma questão, Danilo. Desculpa estar atravessando o colega. Vamos supor, o caso da foto que ele falou. Né? Se eu quisesse mostrar uma foto na tela, no monitor,
Aí, teoricamente, eu teria que ir lá na tabela de padrões, pegar cada pedacinho da foto, colocar na tabela e depois dizer, ó, esse pedacinho aqui é o número 1, esse aqui é o número 2, o número Isso. 3. E lá na tabela de nomes eu vou fazer a referência. Se Exato. quiser embaralhar tudo também, embaralha. Pode. Você pode Fazer colocar uma explosão. o mesmo caractere na tabela de. Você pode chegar nessa tabela de nomes e falar assim: olha, toda a minha tabela de nome é 77. E cada vez que Isso. você desenhar, mudar alguma coisa no 77, ele vai pintar a tela inteira daquele jeito. Tá? Ou E um sim, conjuntinho, desenhar um olho, por exemplo. Pegar, vamos supor, 3 vezes 3, 9 caracteres. uhum, E esse, lá na tabela de padrões. isso. Pegar 9 caracteres lá, eu desenharia, por exemplo, um olho. Uhum, E depois lá na tabela de nomes, referenciaria esses 9 caracteres repetidamente, eu teria lá uma quantidade de olhos aparecendo. você teria. De olhos aparecendo. Isso, aí você teria. Aí você consegue combinar as coisas de tipo assim. Aqui tem. Eu acho que é o Euler. Euler, eu acho que é você que tá com um baita barulho de fundo. Obrigado, Euler. Eu já falo com você, mesmo com barulho, tá? Deixa eu só responder pra ele. Aí na hora a gente. Na hora que eu No terminar. caso do pontinho que ele falou, eu quero desenhar só um pontinho. Eu tinha que gastar um caractere inteiro, Tem que gastar um caractere botar inteiro. só um pontinho. Tem que gastar um Isso. caractere inteiro, não tem jeito. É sempre assim. É sempre assim. Sim. Você tem a tabela de nomes, que tem. O VDP só faz isso. Ele lê a tabela de nomes, verifica qual é o caractere, vai lá, descobre linha que tá, desenha aquela linha. Vai pro E o próximo. padrão lá é de quantos por quantos pontos? De 8 por 8, é isso? A tabela de nomes é 8 por. A tabela de padrões é 8 por 8. 8 pontinhos por 8 pontinhos. Isso, Tem então 64 pontinhos. Exato. Então cada 8 bytes forma um padrão. Entendi. Desculpa, eu saí daqui. Não tem problema. Só voltando. O que você estava falando lá do olho em 9 caracteres. Né? Aí você começa a trabalhar de duas formas diferentes. Você pode ter os seus padrões prontos e só movimentá-los mexendo na tabela de nomes, ou você pode deixar, se a sua imagem, se você tiver muita movimentação de uma coisa indo do lugar para o outro, você mexe na tabela de padrões e vai corrigindo e vai tirando ela de um lugar e colocando no outro. Se você tiver as coisas já no lugar, mas elas vão mudando a forma, por exemplo, imagina que você queira fazer um monte de olho na tela do jeito que você falou e eles abrindo e fechando ao mesmo tempo, né? Aí o que você faz? Você preenche toda a tabela de nomes, elas já estão prontas, tudo no lugar dela, né? E frame a frame, ou alguns frames em alguns frames, você atualiza a tabela de padrões para o olho fechar. Na hora que você atualiza a tabela de padrões para um olho fechar, todos eles fecham ao mesmo tempo, porque estão todos referenciando os mesmos padrões. Né? Então, Bacana, muito legal, você trabalhar com essa combinação, entender essa combinação, ela é importante para você ter flexibilidade para conseguir fazer as duas coisas. O MSX é limitado. Né? Num PC você fala, pô, pega um filme e toca aí, e você esquece que tem memória, você esquece que tem padrão. Você simplesmente fala assim, ó, pega esse filme e toca. No MSX você não consegue fazer isso, tem que fazer na mão. Né? E aí ele não aguenta fazer a tela inteira o tempo todo. E aí você vai ter que pensar como que você engana o jogador, o cara, o usuário, né, para achar que você está fazendo mais do que você está fazendo realmente. Que era aquele caso, por exemplo, das bandeiras. Lá lembra daquela bandeira que eu coloquei Lembro sim. Pô, aquilo lá é impressionante, tá animando a tela inteira o tempo todo. Não, ele não está animando a tela inteira, ele está pintando, trocando alguns frames de lugar na hora que precisa. Só que é uma forma tão bem feita e coordenada que parece que está redesenhando, parece que é um filme, né? Mas ele está trocando alguns frames de lugar ali, atualizando algumas coisinhas aqui e ali, e funciona daquela forma, né? Então é uma questão de você conseguir ser esperto combinando as várias técnicas aí, né? Ô Danilo, então Oi. Se eu estiver carregando uma foto na tela, automaticamente eu estou carregando uma foto em cima do mapa de padrões. E aí depois, se eu quiser trocar isso por alguma coisa, eu vou ter que jogar minha foto fora, digamos assim, e carregar os meus padrões que eu vou usar no jogo. Não tem mágica. Sim, todos nos padrões. Sim e não. Sim e não. Por exemplo, quando você grava uma tela lá em Screen 2
Eu não sei se você já viu, você conhece o comando bsave em Basic, que você consegue colocar um vírgula S no final e ele grava um arquivo, ao invés de gravar um arquivo da memória, ele grava um arquivo da memória de vídeo. Então se você for lá e salvar, não precisa nem olhar para a tabela de nomes. Você está em Screen 2, vai lá, faz todo o seu desenho, nem olha para a tabela de nomes, simplesmente grava a tabela de padrões e a tabela de cores. Você depois recupera a sua imagem e ela fica certinho. Por que eu não preciso gravar a tabela de padrão? Porque tipicamente o Basic, para mentir para você e te fazer acreditar que você está trabalhando com um bitmap de 256 por 192, ele já deixa, na hora que você põe em Screen 2, ele vai lá e preenche a posição 0 com o padrão 0, a posição 1 com o padrão 1, e vai assim até 256 para o primeiro terço. Aí para o segundo terço a mesma coisa e para o terceiro terço a mesma coisa. Ou seja, cada posição essa área de display que ele está mostrando aqui, cada posição dessa área de display aqui, ele aponta para um padrão diferente e é sempre da mesma forma, a não ser que você vá lá e bagunce essa coisa na mão, porque é interessante para o seu programa. Mas quando você está desenhando, está fazendo desenho, carrega uma imagem, não sei o que, parará, tipicamente ele fica dessa forma, né? E você só está mexendo nos padrões e nos nomes. Mas a foto no final acaba parando em cima dos padrões de qualquer forma, né? Não tem outro lugar para guardar essa foto. Não tem. Agora, não tem outro lugar para guardar essa foto. Essa afirmação, ela tem resposta sim e não, depende do que você está querendo dizer. Sim, não tem outro lugar, precisa ser na tabela de padrão. Porém, lembra que eu falei que você pode mudar a tabela de padrão de lugar? Então você pode, inclusive, mais uma técnica que você pode ter. Lembra que eu falei que o MSX1 tem 16K de memória e a tabela de padrão, aqui nesse caso tem 2048, no caso do Screen 2 tem 6K, né? Ou seja, você tem espaço para ter mais de uma tabela de padrão na memória. Então o que você pode fazer? Dependendo do seu programa, de como que você processa isso, você pode ter mais de uma tabela de padrão na memória. No caso de Screen 1 pode ter algumas tabelas de padrão na memória, e você fica chaveando, né? Entre esses padrões para tentar dar algum efeito. Então, num jogo que está de dia, por exemplo, você tem o seu tile set de dia, e quando ele está de noite você tem o tile set que está de noite. Pô, pega esses dois tile sets, joga no VDP e você só chaveia um para o outro. A mesma coisa você pode fazer com a tabela de nomes, por exemplo, né? Você pode ter uma tabela de nomes. Aí vamos supor que você quer dar um flash na tela muito forte, né? Então você tem um tile lá que é um branco, você pega uma tabela de nomes, referencia todas elas esse branco, né? Esse caractere branco, e na outra tabela de nomes tem o seu jogo rodando. Na hora que dá um raio no fundo, ele faz um flash de branco. Assim, né? Cara, você simplesmente fala, olha, tabela de nomes, aponta para esse lugar num frame, e no frame seguinte você aponta pro lugar anterior, né? Então vai dar esse flash. E você não atualizou nada da memória de vídeo. Você só atualizou um registrador do VDP e você conseguiu fazer esse efeito sem mexer em nada da memória de vídeo. Então tem várias coisas que dá para fazer, várias brincadeiras que dá para fazer aí. Legal. Mesmo com o MSX1, né? Então dá para ir brincando assim, tá? E aí, imagina, eu acho que o Euler ia perguntar alguma coisa. Euler, você está aí? Abre o seu microfone aí, vamos ver se ele colabora com a gente. Oi, Danilo, boa noite. Boa noite, fala aí, cara. Só queria confirmar meu entendimento, então. Então, no nosso joguinho da cobra, a gente está usando, por exemplo, o arroba como a cabeça e o asterisco como o corpo da cobra, não é isso? Na verdade, hoje a gente está usando o asterisco como a cabeça. Depois, provavelmente, a gente vai mudar isso, mas a gente vai ter que reprogramar o asterisco para ficar com o formato da cabeça da cobra. Sim, é isso que eu ia perguntar. Então a gente consegue escrever diretamente na tabela de padrão, no caractere equivalente ao asterisco, um outro sprite qualquer, isso de 8x8. Consegue. É isso, né? Isso.
Tem total Então, liberdade. Por isso você começou a Oi? Então por isso você começou a desenhar tudo com tabela ASCII e depois você escreve Isso, na isso. tabela de padrão. E o programa não vai mudar nada. Entendi. Quer dizer, provavelmente a gente vai querer mudar uma ou outra coisa, assim, mas o conceito todo não é esse mesmo. A gente consegue hoje ir lá, colocar uma cabeça de cobra em cima do asterisco e é a cabeça de cobra que vai sair e o programa não precisa mudar nada, é só a gente reprogramar aqui. Só para vocês terem ideia, o VDP não tem nem as fontes... o VDP não tem nenhum padrão. Nem as fontes que a gente enxerga do abecedário ali, dos códigos ASCII, que a gente está acostumado a ver, o A, B, C. Né? O VDP não tem isso. Não tem. Né? Se você pegar um VDP, tirar do MSX, ligar os 5 volts, sei lá, e o parará, coloca a memória lá e liga ele não tem os padrão A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, não tem nada disso. Esses padrões eles estão todos na ROM do MSX e na hora que você liga o MSX, ele faz uma porrada de coisas. O MSX é um sistema extremamente complexo para aquela época. Tá? Ele é muito mais complexo do que qualquer outro computador de 8 bits que eu conheço, pelo menos. É mais complexo que Commodore 64, que o ZX Spectrum. O que ele tem na BIOS e a flexibilidade que a arquitetura tem para suportar mais memória, mais cartucho, mais não sei o que, ele é muito, muito, muito bem feito. Né? E aí o que acontece? Isso que eu estou falando acontece com os outros também. Mais ou menos, deixa eu ver. Com os outros, de ter o A, B, C, D, E, tipicamente o VDP não tem. Né? Aí vai na ROM do computador e muitos computadores, por exemplo, o TK-85, né, o ZX-81, ele nem se dava ao trabalho de copiar essa ROM para uma RAM. Por isso que o conjunto de caracteres é fixo. Né? Porque o VDP dele lá, ele lê esses padrões da memória principal do computador, mas que já está direto na ROM. Então você liga, já está pronto. O MSX não, ele tem na ROM, só que a VRAM está vazia, você acabou de ligar. Então uma das coisas que ele faz na inicialização, entre muitas, né, uma das coisas que ele faz é copiar essa tabela de padrões para o VDP, né, e ele faz toda vez que você muda de screen 1 para screen 2 para screen 3, a BIOS, através da BIOS, né, não através, você pode programar direto o VDP se você quiser, mas se você usar a BIOS para mudar de screen 0 para screen 1 para screen 2 para screen 3, ela faz muitas coisas também, ela só não muda o padrão, ela muda o padrão, ela reconstrói a tabela de nomes, por isso que você dá um screen 2 e ela vem limpinha, porque ele refez toda a tabela de nomes, deixando ela limpinha para você, refez toda a tabela de padrões, deixando ela o padrão para você. Né? Então se você reconstrói os padrões, né? Aí agora eu quero ir para screen 0 para dar uma mensagem para o jogador e volta para screen 1, você tem que reconstruir todos os padrões da VRAM, porque esse chaveamento que você fez para ir para screen 0 através da BIOS faz com que a BIOS remonte todas essas estruturas de dados na VRAM. Entendi. Só assim, adiantando um pouquinho uma outra dúvida. Por exemplo, na cabeça da cobra, a gente é provável que a gente tenha quatro sprites diferentes. Um para a direita, outro para a esquerda e para cima e para baixo. Isso. Só para a gente acertar a nomenclatura, você não está errado, conceitualmente você não está errado de falar em sprite, porque são coisas que a gente põe na tela, tipicamente sprite. Né? Mas o sprite, para o VDP, ele é uma coisa separada. Esses são os padrões, fora os padrões ele ainda tem os sprites. Tá? Então, só... Mas aí no caso seria o quê? No caso da cobra mudar de direção, você então usaria outro caractere da tabela ASCII ou você escreveria novamente nessa posição equivalente ao asterisco um outro sprite com a direção da cabeça da cobra? Como é que funcionaria isso? Você pode fazer dos dois jeitos. O que eu fiz foi ter tudo na memória pronto e eu mudo o código do caractere. Entendi. Mas você poderia repintar o padrão e usar o mesmo caractere. Entendi. Tá? E aí vai depender bastante quando no limite da máquina você está com o seu jogo.
né? Se você tem padrões sobrando, deixa os padrões sobrando na memória ali, você vai chaveando o padrão, que é mais fácil. Se você não tiver o padrão sobrando, repinta o padrão. Tá? Vai depender de cada caso. Isso, vai depender de cada caso. Beleza, pessoal? E aí a gente tem a tabela de cores. Ela é uma tabela menorzinha. Ela tem só 32 posições. E é assim, o primeiro byte dessa tabela define as cores de frente e fundo para os caracteres ou para os padrões de 0 a 7. Que é esse cara aqui, ó. Esse 0 aqui, esse de 0 a 7. O segundo byte, o byte 1, né, ele vai redefinir as cores dos caracteres de 8 a 15. Ah, Danilo, eu queria, só que eu coloquei lá a minha cabeça da minha cobra nos caracteres 0, 1, 2 e 3, porque eu tenho 4 cabeças diferentes, mas eu queria que eles fossem de cores diferentes. Dançou. Você não consegue, e se você quiser cores diferentes, você coloca em grupos diferentes de memória aqui, né, na VRAM. Então, do 0 a 7 vai ter a mesma cor. Não adianta você querer falar que é branco no fundo preto 1 e azul no fundo amarelo no outro, você não vai ter. Tá? Você quer azul no fundo amarelo? Usa esse aqui. E aí todos esses aqui vai ser azul no fundo amarelo. Tá? Então você define para 8 caracteres, ou 8 padrões, as cores dos 8 padrões. Tá? Lembra no Spectrum, talvez vocês saibam, talvez alguns de vocês não, mas no Spectrum você só consegue pintar um quadrado de 8 por 8. Aqui você está pintando 8 quadrados de 8 por 8. Né? Você está pintando 8 padrões de 8 por 8 pixels. Pô, mas é pior que o Spectrum? É, mas o Screen 2 é melhor. Porque no Screen 2, você, ao invés de ser um bloco de 8 por 8 pixels, no Screen 2 você faz um bloco de 8 por 1 pixel. Então você tem muito mais combinações de cores que você consegue fazer num bloco de 8 por 8. Tá? Ah, Danilo, mas eu quero fazer com que nesses meus 8 pixels não tenha 3 cores e não 2. Não consegue. Não consegue. Então, nesse bloquinho, né, que começa aqui e termina aqui com 8 pixels no meio ali, você vai ter só 2 cores. Tá? E a cor de fundo, aonde no padrão tem bit 0, e a cor de frente, aonde no padrão tem bit 1. Então como que eu combino nesse byte essas duas cores? MSX1 tem 16 cores, certo? 16, se você pegar um byte e dividir ele no meio, ficar 4 bits para um lado e 4 bits para o outro, você consegue contar nesses 4 bits de 0 a 16. Então, nos 4 bits superiores, você consegue contar de 0 a 16, nos 4 bits inferiores de 0 a 16, e esses dois caras, esses dois valores, eles estabelecem um a cor de frente e um a cor de fundo. The upper nibble, o nibble é o conjunto de 4 bits, define a cor dos uns. Ou seja, os bits mais significativos têm a cor de frente, né, a cor dos bits 1, e os bits menos significativos, os 4 bits menos significativos, têm a cor de fundo. Tá claro como que funciona a tabela de cores? E eu fiquei com um pouco de dúvida, assim. Por exemplo, no caso ali da cabeça da cobra, ela vai ser um caractere. Então, qual que seria o limite de duas cores? Seria na onde que seria nesse caractere? Só numa linha do caractere? Não, para o caractere inteiro. O caractere inteiro ele vai ser pintado. Tipo assim, você fala assim, esse caractere é fundo vermelho com o desenho amarelo, por exemplo. Então, você definiu para todo o conjunto de 8 por 8, você definiu que aquele conjuntinho aonde tiver 0 na tabela de padrões, ele vai ser vermelho, aonde tiver 1 na tabela de padrões, ele vai ser amarelo. Você não consegue fazer mais do que isso. E é pior. Deixa eu colocar aqui. Entendi, eu tinha entendido a primeira vez que seria numa linha do caractere, só que eu teria duas cores. Isso é no Screen 2. Isso é no Screen 2. Tá. No Screen 2 você consegue fazer isso.
por exemplo, eu estava entendendo assim, por exemplo, um A, né? Um caractere A. Uhum. Aí, para eu, se eu quiser fazer uma perna do A numa cor e a outra perna do A em outra cor, então eu teria que fazer no screen 2. Não, você ainda não consegue. Só se fizer 2 caracteres. Tipo assim, só se você colocasse uma perna em um padrão e outra perna em outro padrão. Porque ele está tratando sim. em linhas. Você conseguiria fazer a cabeça do A numa cor e a perna do A em outra. Mas uma perna de uma cor e outra perna de outra cor no mesmo padrão você não consegue. Porque você tem a cor de fundo e a cor de frente. Naquela linha você tem a cor de fundo e a cor de frente. Agora na linha de cima você também tem a cor de fundo e a cor de frente, mas você consegue estabelecer outra cor de fundo e outra cor de frente diferente. Mas para aquela linha é constante a cor, entendeu? Entendi. Então, Entendi. agora, no Screen 1 é ainda pior, porque a gente não está falando só de 8x8, daquele padrão de 8x8. A gente está falando de um conjunto de 8 caracteres. Tá? Então, deixa eu colocar lado a lado aqui. Deixa eu tentar fazer de outra forma aqui para ver se fica melhor para explicar. Assim. Então, o que acontece? Ó? Esse byte 0, o primeiro byte, ó, de novo, a tabela de cores da Screen 1, ele tem 32 bytes, certo? O primeiro byte, ele define a cor para os padrões de 0 a 7. Então, ele está aqui, ó. De 0 a 7, daqui... Vocês estão vendo o meu mouse, não? Estão vendo o cursor aqui, não? Alô, alô? Sim. Tá, então, ó, do 0 até o 7, as cores dessa faixinha aqui, ó, do 0 até o 7, elas são definidas pelo primeiro caractere aqui, ó. Desculpa, pelo primeiro byte aqui. Tá? O segundo byte vai definir de 8 a 15, que ele é daqui até os... Opa! Ele é daqui até o 0F. Tá? Então, se aqui ele pintou, tá na mesma cor, né? Mas eu poderia ter uma cor completamente diferente desse primeiro bloco, aqui nesse segundo bloco. O byte número 2 define do 10 até o 17, aqui, ó. E o byte número 3 define do 18 até do 1F aqui. E assim por diante. Como a gente tem 16 linhas nessa tabela, e cada linha eu tenho duas possibilidades de definição de cores, da primeira metade e da segunda, eu preciso de um total de 32 bytes para definir todas as cores de todos os padrões. Ficou claro ou não? Danilo, Oi. pergunta besta. Eu consigo sobrepor 2 de cores diferentes, como um sprite, não? Com sprite, sim. Com padrão, não. Tá, beleza. Com sprite, você consegue sobrepor um sprite a um sprite e um sprite a um padrão. Né? Mas você não consegue sobrepor 2 padrões. Entendi. O máximo que eu conseguiria seria isso, né? Usar padrão, usar 2 sprites, né? É, Uma combinação maluca. Mas você, ó, tem bastante padrão. Se você estiver falando só de combinar os desenhos e não as cores, você tem bastante padrão. Você podia ter um padrão que é o D, um padrão que é o E, e um padrão aqui embaixo, por exemplo, que é o E em cima do D, por exemplo. E aí você poderia chavear o padrão para esse padrão aqui de baixo. Só que ele vai ficar com a mesma cor. Não a mesma cor de cima, necessariamente, mas o D junto com o E nesse padrão aqui, ele teria a mesma cor, entendeu? Entendi só. Não, era só aquela dúvida. As outras ideias malucas aqui já estão surgindo. Só que a questão do sprite, sobrepor sprite, tem limite de sprite na mesma linha também, né? Isso, tá tem. vendo. No MSX1 você só consegue colocar 4 sprites na mesma linha. No MSX2, quantos que são na mesma linha? Não sei se são 8, acho que são 8. 8. Mais alguma dúvida a respeito dessas tabelas, não? Podemos seguir em frente? Então, aonde é que ficam essas tabelas? Você pode colocar, você pode programar onde você quer que fique. Tem algumas regrinhas, você não consegue falar assim, eu quero que a tabela comece na posição 79 da memória. Não, tem algumas regrinhas, mas é bastante flexível. Você consegue mexer para cima e para baixo. Mas ela tem um padrão. No Basic, você tem esse comando base,
que ele retorna para você quais são todos esses padrões. Vocês podem levantar um emulador aí e fazer o teste se vocês quiserem. Print base 1, print base 2, print base 3, ele vai retornando para vocês qual é a posição de VRAM que uma determinada tabela começa, né? E qual que é o código? Bom, se eu quero saber, vamos ver o nosso caso aqui, eu quero trabalhar com a tabela de nomes do screen 1 no MSX0. Então eu venho aqui, no MSX1. Então você vem aqui, no MSX1 eu quero trabalhar com screen 1 e eu quero saber qual é a tabela de nomes. Então você está falando do base 5. Tá, então se você vier aqui, ó, falar um print, note que você nem precisa estar em screen 1 para dar um print, desculpa, print base 5. Você nem precisa estar no screen 1 para dar um print um determinado base, ó. Tá? Então você está aqui, ó, a tabela de nomes do screen 1 tá aqui, né? Então vamos ver aqui uma coisa legal, ó. Vamos vir aqui, screen 1. Vou mudar para screen 1. Do screen 1. Print base 5. Tá lá, ó. Quer dizer que esse O aqui, vamos dar um WTH32. Isso. Bom, quer dizer que esse O aqui, ó, ele está na posição 6188. É a primeira posição da tabela de padrões, certo? Então ele está na posição 6144 da VRAM. Vamos dar um VPOC? 6144,65, que é o caractere A. Oh, meu Deus. Olha lá, ó. Mudou. Oi? Ronaldo, esse 5 aí e é tabela de nomes, né? Ronaldo, sua voz estava ruim, eu vou repetir sua pergunta que eu acho que... Parece que eu vi você falar para tabela de padrões. Se eu falei estava errado, tabela de nomes. Não, tabela de nomes. Então você perguntou se esse 5 era tabela de nomes, é tabela de nomes. Se eu falei tabela de padrão, está errado mesmo. Então, ó, base, tabela de nomes, eu vim aqui na tabela de nomes e falei, ó, no começo dessa tabela de nomes, coloca o caractere 65. Tá lá, ó. Ele tinha um O e mudou para o A. Vamos mudar o caractere seguinte. É mágica. Mas tem uma coisa que a gente não percebe que a gente está fazendo aqui, que é importante. Fala assim, é um negócio tão simples, né? É um negócio simples. Mas, tá vendo? Ó, eu coloquei um B na frente, no próximo, né? Mas tem um negócio que é diferente, que é o seguinte. A gente está falando, o Basic não está mais sabendo o que ele está fazendo, né? Quando a gente dá um print, ele está sabendo o que ele está fazendo e o que ele faz? Faz scroll na hora que precisa, né? Com esqueci o nome, era chput? Não me lembro, acho que era chput. Ele na hora que a gente dá aquele meu print que usa a função da BIOS, a gente perde, lembra que a gente perdia uma linha porque ele fazia o scroll na hora que a gente imprimia o último caractere? Aqui não, aqui eu estou falando, olha, a semântica é toda minha, não se mete Basic, né? Deixa eu fazer o que eu quero, coloca este caractere nesta posição de memória, e ele vai lá e simplesmente coloca, sem olhar. Eu posso inclusive colocar fora da tela, eu posso construir uma tela assim, lembra que eu falei que você pode ter outros lugares para colocar a tabela de padrões, a tabela de nomes, ou a tabela de padrões, mas a tabela de nomes, e aí você tem duas tabelas de nomes coexistindo na VRAM, e depois você chaveia de uma para outra. Então, eu posso ir dando VPOC, o print não consegue fazer isso, porque o print só imprime na parte visível da tela, na página que está visível, né? Mas eu posso com o VPOC falar assim, olha, me coloca o caractere 65 na última posição de vídeo. Né? A última posição de vídeo é 1024 vezes 16, tem 16K, certo? Menos 1. Né? Ele pôs lá, ninguém está vendo onde que ele pôs, não sei o que aconteceu.
né? Mas geralmente a gente usa VPOC para quê? Para mexer justamente na tabela de padrões, às vezes na tabela de nomes. Mas eu posso montar sprites com VPOC, por exemplo, né? Ninguém monta sprites com VPOC. O que a gente faz? Usa aquele lá, sprite dólar, não sei o que, parará. Não é isso? Quem conhece Basic um pouquinho de sprites ali sabe que faz através desse comando, né? Dessa variável. E a gente não precisa fazer desse jeito. A gente pode fazer VPOC direto. E aí a gente não cria aquela saladeira de strings, né? A gente geralmente desenha o nosso sprite numas linhas data, né? E aí a gente faz um read dessa linha data, joga numa variável string, depois fala sprite $1 igual essa variável string. Cara, a gente está pegando o dado, transformando ele para uma outra coisa, transformando para outra coisa, para depois consumindo memória de strings do Basic, para depois jogar para o VDP. A gente não precisa fazer nada disso. É só fazer um VPOC no lugar certo. Você põe seus dados lá e dá o VPOC no lugar certo da memória, né? É muito mais lógico. Você não faz isso em 15 passos diferentes, né? Então, uma vez que você domina o que está acontecendo com a VRAM e com o VDP, você consegue fazer coisas muito mais espertas do que aquela programação básica, né? Consegue fazer efeitos diferentes, né? Consegue fazer smooth scrolling em Basic, né? Dá para fazer smooth scrolling em Basic, assim, pixel a pixel, com 15 quadros por segundo, 10 quadros por segundo. Dá para fazer, né? Você não pode fazer mais muita coisa além disso, mas você consegue fazer fazendo os VPOCs no lugar certo, mudando os padrões, mudando algumas poucas coisas que gera esse efeito de smooth scrolling. Dá para fazer. Danilo? Oi. Como a gente tem que dialogar com o VDP, então o ideal seria fazer o VPOC na memória de vídeo mesmo, né? Mas eu poderia fazer na memória normal, num espaço lá, só que eu teria mais... Eu ia perder tempo para dialogar com o VDP para transportar a minha... Por exemplo, um padrão que eu criei, que eu quero sobrepor lá, demoraria mais, né? Mas eu poderia fazer isso aí. Eu não entendi direito a sua pergunta, porque assim, o VPOC, o POC, para você falar na memória normal e não na memória de vídeo, você usa POC, não o VPOC. O VPOC é justamente... Sim, o VPOC é vídeo. Isso, né? Mas na hora que você fala POC, você não está falando com o VDP. Não, eu sei, mas vamos lá, eu poderia... É porque a nossa memória de vídeo ela é limitada. Sim. Você falou, ela tem 16K, é isso? 16, no MSX1 é 16K. Tá, 16K. Estou pensando no MSX1, que é o meu modelo aqui. Uhum. Tá, mas eu posso criar eu posso usar a minha memória RAM para criar um espaço que eu não vou... Vai estar lá inútil para mim, eu posso usar também para criar o que eu quiser lá dentro. Você cria... A diferença é que eu... Não, eu digo de padrões e etc. Depois eu posso fazer o VPOC e jogar para memória de vídeo. Se tiver disponível, eu ficar alternando. Claro que isso aí vai dar uma puta banda de ter que ficar pedindo permissão para poder dialogar com o VPOC. É isso que eu quero saber, né? Não, exato. Mas é possível. Claro, é bem possível. Você pode, por exemplo, se você tem um gráfico complexo para fazer, ao invés de ficar fazendo o tempo todo com o VPOC, de repente vale a pena você, de repente sofre muita interação, você monta tudo na memória e depois transfere, né? E claro, com VPOC no Basic é extremamente lento, mas com uma rotininha em linguagem de máquina que programa o VDP e fala, olha, vou cuspir 16K ou 6K de uma vez para você, um atrás do outro, fica razoavelmente rápido, né? Se você não estiver fazendo um jogo de ação, você consegue transferir para a tela num tempo que o usuário praticamente não percebe, né? Você consegue transferir para a tela... eu ultrapasso um pouquinho a minha limitação dos 16K, né? Ah, sim, certamente, dá para fazer, né? E se você tem, mesmo com o MSX1, né? Você tem o seu MSX1, você tem uma mapper, por exemplo, né? Com a mapper você já tem 512, né? E aí você... Claro, você vai ter que aprender a trabalhar com a mapper também, mas você pode utilizar todos esses 512. Se você tiver
3 mappers ligados na máquina, você pode trabalhar com as 3 mappers diferentes, né? Cada uma com 512, por exemplo, você tem 1,5 MB de memória, né? E depois você vai transferindo aos poucos. Se você vai montar um cartucho, você pode fazer para isso que serve o cartucho Mega RAM. Mega ROM. Por que você acha que tem os cartuchos Mega ROM? Justamente porque eles têm gráfico pra cacete e eles armazenam lá e fica chaveando, fica trocando, fica conversando com o VDP para carregar a fase nova lá, para carregar uma coisa nova do jogo, que não tá o tempo todo no VDP. Sim. O cara pode fazer uma procedure para jogar para o VDP, puxa da RAM ou do mapper e joga na VDP. Sim. Ô Danilo, com Sim, licença. claro. Bom dia. Uma coisa que você pode fazer é que você tem 4 páginas de 16K de RAM. Mas dependendo de como está sendo utilizado, você pode ter, por exemplo, 2 páginas que estão inúteis, entre aspas, porque está usando com ROM. Tá? Então você pode escrever nessa RAM e depois utilizar dessa RAM para transportar para VRAM. Sim, certamente, pode. Tá? Você só tem que chavear, mesmo que você não tenha uma mapper, você não precisa ter uma mapper. Mas de repente, se você tá com ROM Basic e tudo no ar, você tá com 32K de memória, entre aspas, inútil, mas na realidade não utilizados, não mapeados, não no ar. Exato, né? Certamente. Você pode escrever nessa outra VRAM. Pode, e se você tem um MSX nacional aí, um 8-bit Expert, você tem esse 64, são 4 páginas de 16K. Só tome cuidado para não supor isso. Você faz um jogo em cartucho e fala todos os MSX são assim, porque tem MSX só com 16K de ROM e tem MSX com 8K de ROM. De RAM. Tem MSX com 16K de RAM e MSX com 8K de RAM. Né? Então que eles montaram a máquina, na realidade lá eles têm os 32 de ROM, mas como eles já falaram, não, ninguém vai usar esses outros 32 de RAM aqui, tira ele e põe só o resto, né? Mas se você fizer isso, ainda fica com 32. Mas eu tenho MSX aqui em casa que só tem 16. Né? Então só tem a última página. Então na realidade você tem de útil menos de 10K. Porque toda a área de sistema, as variáveis de memória, etc., elas ocupam em torno de 6K. Isso mesmo. Então você tem menos de 10K livre para programa. Se você for usar BIOS. Se você não for usar BIOS, você pode usar toda a memória disponível e esquece o sistema. Nessa máquina que você disse que só tem 16K. Eu posso usar os 16K. Eu posso fazer um programa que usa todos os 16K. Eu só faz bare metal. Eu só não posso ficar contando com a BIOS, porque eu vou chamar a BIOS vai buscar lá qualquer informação que ela precisa ter numa variável dela e eu coloquei um carrinho em cima da variável dela. Aí não vai você zoou o stack pointer aí. Exato. Mas 16K, 10K de RAM para uma máquina como MSX dá para fazer ainda bastante coisa. Não se esqueçam. O Atari 2600 tinha 128 bytes de RAM. Era só para variável, porque os cartuchos tinham 4K, né? Exato. Era um absurdo de 4K. E aí o cara ia lá e fazia a porra do Pitfall com 200 telas. Fazia o River Raid com 50 mil níveis, com 8K e 128 de RAM. É que nem o vídeo que eu postei lá do NES no Discord, né? Você vê como é que os caras usam a memória para fazer os desenhos, né? Os padrões e tudo mais. Exatamente. Né? O cara faz um padrão na tela, depois ele, para fazer o outro lado, ele inverte o padrão. É isso aí. Né? E usa cria meia tela, ele não cria uma tela inteira, né? Ou então em partes lá que ele cria 1/4 da tela e multiplica por 4. E assim vai, né? E o Mario, né, que tem a nuvem e o arbusto, é o mesmo sprite, só é pintado de cor diferente. Pois é. Então, tem várias formas de enganar. Na verdade, assim, programar para esses micrinhos, cara, é a arte de enganar o usuário. Porque... Enfim, todo mundo entendeu, então, como que é a VRAM, certo? O que a gente precisa fazer agora é o seguinte... A gente vai chamar a name table
que a gente já viu aqui no OpenMSX, no WebMSX, que é 6.144, eu acho, né? Vamos ver se falhar isso aqui, eu vou passar um carão com vocês. Se a gente pegar aqui a calculadora de programador, falar assim, olha, eu tenho o número 6.144 em decimal. Em hexadecimal, isso dá 1.800, que é o que eu estou propondo que a gente defina aqui. Então, eu quero criar uma diretiva define aqui para definir esse nome nametable 0x1800. Danilo, o que é isso? Esse você não falou ainda. Esse eu não falei. Fazer esse define nametable só significa que a gente está criando não para o programa em si que vai rodar nos 80, mas em tempo de compilação. Esse é um problema do SDCC. A gente vai falar assim, olha, eu estou definindo um símbolo aqui em termos de compilação que ele chama nametable. E toda vez que você encontrar ele, você substitui por 0x1800. 0x é hexadecimal, como define que o valor vai estar em hexadecimal no C. Tá? Então é o seguinte, eu só estou definindo uma constante em tempo de compilação para a gente não ficar escrevendo 0x1800 o tempo todo. Ah, Danilo, mas você não podia ter colocado isso numa variável ou numa constante de C? Poderia. Só que uma constante de C, uma variável de C, fica na memória. E eu vou ter que buscar ela na memória para depois usar. Definindo essa constante em tempo de compilação, ele já deixa hard-coded no programa. Se der algum galho, se eu não quiser mais trabalhar com 800, eu posso vir em um lugar no meu programa e alterar isso para 2000, por exemplo. Né? Se eu quiser mover a minha tabela para 2000, eu posso, certo? Aí eu venho aqui e defino, mudo isso aqui para 2000. E esse, apesar de estar hard-coded em cada lugar do meu programinha isso, a definição é única aqui, eu mudo só aqui, ele muda no meu programa inteiro. Tá? Então vamos lá, ó. Entre as cláusulas include e as declarações de variável do msx.com.app.c, vamos definir esse nametable aqui em 0x1800. Então eu vou vir aqui no meu msx.app, vocês façam aí também, hein? Aí entre as cláusulas include aqui e as variáveis, eu vou falar lá, define nametable 0x1800. Beleza? Agora, discussão. Falem para mim, a gente tem um nametable, a gente tem x e a gente tem y. Como é que a gente acha a posição de memória que a gente quer colocar a cabeça da cobra, dado que eu tenho nametable x e y? Alguém? Tem que transformar esse x e y no endereço lá do Isso. nametable, né? Mas como que a gente transforma? Você pega a base e soma com o equivalente ao caractere ASCII, né? Não é o caractere ASCII, é coordenada. Não, a posição. É posição. Dele, né? Então, mas como que é? Porque eu tenho duas posições, tenho x e tenho y. Você vai ter que ter a sua posição inicial ali, né, do endereço. É uma matriz, não é? Ela vai incrementando. Não, veja bem, eu quero colocar, olhem aqui no manual do TMS. Eu quero colocar agora o meu x, ele é 20, olha, o meu y é 20, o meu x é 3. Então ele vai colocar a cabeça da cobra aqui nessa posição 643, certo? Mas, vamos lá, eu tenho x, y e nametable. Como é que eu acho esta posição aqui em função desses três valores? Vai ser número de linhas vezes a quantidade de colunas, né? Isso. Então vai, como que fica? Número de linha vezes a quantidade de coluna mais a coluna. Número de linha é o y, certo? Isso. Vezes a quantidade de coluna
mais uma coluna. a coluna está onde? Na variável x, certo? No x. Isso. E tudo isso, e aí? Tá pronto? Mais os 6.000 e tanto lá. Mais o name table. Tá? Então, esse cara aqui, ó, essa formuleta aqui, nos ajuda a transformar de x, y e name table para a coordenada final que a gente quer. Por enquanto a gente vai usar isso porque x e y está mais enfiado na nossa cabeça, né? Depois a gente pensa em outras formas de fazer isso. A gente pode, por exemplo, manter uma única variável. A gente não precisa de duas. A gente pode ter uma variável que é posição, né? E a posição já é a posição 643 que está aqui, né? E depois a gente só soma com a name table. Ou senão a gente pode ter a posição, já é o 643 mais o 6.144, que vai lá dar o 6.800 e alguma coisa. Então a posição da cabeça da cobra é 6.800 e alguma coisa. Vai dar exatamente isso. Aí eu não vou precisar ficar fazendo a conta toda vez, né? Só que como é que eu faço aí quando o cara aperta para um lado, para o outro, para cima e para baixo? Bom, para um lado e para o outro a gente faz mais um e menos um que dá certo. Se o cara apertar para cima, ao invés de a gente fazer y menos 1, a gente faz essa posição menos 32. A conta menos 1 e menos 32 para o Z80 é praticamente a mesma. Não é a mesma, mas é praticamente o mesmo esforço. É um esforçozinho a mais só. Então fica mais eficiente. Mas por enquanto, para deixar claro o nosso x e y, para a gente não se confundir, vamos deixar assim e no final a gente pensa se a gente quer mudar ou não. E na verdade não precisa mudar porque o programa ele é leve, né? Então, mas a gente poderia mudar. Mas por enquanto vamos deixar assim. Então essa formuleta aqui ajuda a gente a transformar uma coisa para outra, né? Então vamos fazer uma coisa. Vocês querem fazer na forma de desafio ou vocês querem só que eu execute aqui para vocês verem? O que a gente vai fazer agora... Pelo tempo vai ter que demonstrar mesmo dessa vez. Tá, jóia. Então, ó, o que a gente quer fazer? A gente está tentando o quê? Detectar a colisão, certo? Então, o que a gente quer? A gente quer verificar o que existe na tela, né, na tabela de nomes, na posição para a qual a cabeça da cobra está se dirigindo. Certo? Não onde a cobra está, porque onde a cobra está, se ela está, a gente sabe que é um lugar safe, né? É seguro ali. Mas aonde ela está indo pode não ser seguro, então a gente vai ter que testar isso aí. Então é o seguinte, use a função vpic, né? Ou seja, busque a memória, ao conteúdo da memória de vídeo numa determinada posição para recuperar o conteúdo do jardim, da tela, ou seja, tabela de nomes, na posição para onde a cabeça da cobra está indo e armazene na variável content. Legal, vamos fazer isso então. Primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Criar a nossa variável content, certo? Então, pessoal, vão aí e criem a variável content ali com uma variável global. Como a gente vai ler um caractere de 0 a 255, serve unsigned char também. Tudo bem? Logo em seguida, vamos lá no nossa rotina de game. A gente tem aquele switch joy que faz a movimentação de x e y, né? Faz x mais 1, menos 1, não sei o que, parará. Só que a gente agora que a gente movimentou x e y, a gente quer testar para ver se a cobra vai bater ou não. A gente já tem o x e y atualizado para onde ela está indo, né? Então a gente faz content é igual a name table e aquela formuleta que a gente concebeu agora. Name table mais y vezes 32 mais x. Opa, desculpa, tem o vpic, né? vpic. Vpic, adivinha onde que está definido? Porque não é do C, né? Vpic está definido lá na nossa amiga Fusion C. Né? Então, se a gente procurar lá, na Fusion C, a gente vai achar a definição desse vpic.
E aí, vamos só dar um build aqui. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, criando a variável e dando o comando vpic? Quem não entendeu? Danilo, eu não entendi essa forma, na verdade, mas... Você não entendeu? O vpic você sabe o que é? Não, também não. Tá Não, bom. eu não entendi ali a fórmula mesmo. Até o name table eu não entendi por que é o valor 1.800. Entendi, eu sei que é hexadecimal, mas por que é 6.114? Tá, então vamos voltar aqui. Ó. Se a gente vier aqui... 44. Porque a resposta mais mal educada, mas sem querer ser mal educada, é simplesmente porque sim, cara. Porque foi definido no MSX, no padrão do MSX, a gente definiu, a gente não, né? Quem concebeu o padrão, definiu que o valor default para a tabela de nomes na screen 1 é esse valor, tá? Tanto é que quando a gente olha, lembra que a gente rodou o WebMSX e deu um print base 5, que é justamente para retornar qual é o endereço inicial da tabela de nome da screen 1, ele retorna aquele valor, certo? B144, né? Entendi. Entendeu? Então esse valor está definido na ROM do MSX. Né? E ele também é copiado numa variável na RAM. Ele é porque definiu-se que era ali. Poderia ser em qualquer outro lugar, né? Ou quase qualquer outro lugar, mas definiu-se que era ali. E o que eu estou fazendo aqui é um jeito feio. Ao invés de ir buscar certinho na ROM, como eu deveria fazer para obedecer ao padrão, eu sei que esse treco é constante e eu estou forçando ser constante no meu programa. Ponto. Estou simplificando a coisa. Tá? Mas se você fosse... Então, a tabela 1 é 6144. Existe uma tabela na ROM que define que o valor padrão do início da tabela de nomes do screen 1 é 6144. Né? E aí o MSX fica o tempo todo funcionando dessa forma, a não ser que você vá lá e sete isso de forma manual para ser diferente e trabalhar em outra região da VRAM. A gente não vai fazer isso, não precisa. Isso tá claro? Se não tiver, a gente faz de novo. Não entendi agora. Entendeu? Eu achei que o 6144 era um valor específico de caractere, não, é da tabela toda. Não. É a primeira posição da tabela. E aí, o resto da tabela vai ficar na frente dessa posição aí, de acordo com o tamanho da tabela. No caso, essa tabela tem 768 caracteres. Então ela vai de 6.144 para 6.900 e sei lá eu, 12, sei lá eu. Entendi agora. Tá? Agora entendi. Legal, o name table está explicado. Então, ó, aquele name table lá, aquele valor de 6.144, o que ele está falando é o seguinte. Em algum lugar da VRAM, eu vou ter 768 posições contíguas, uma atrás da outra, que define a tabela de nomes. E aonde que começa isso? Começa no valor 6.144. Então, se eu for no valor 6.144, se eu olhar nele, ou se eu colocar alguma coisa nele lá, eu vou estar mexendo na primeira posição da tabela de nomes, que é o primeiro caractere que vai aparecer no canto superior esquerdo da tela ali. Se eu colocar no 6.145, que é um valor para cima, eu vou estar colocando esse valor, esse caractere, vou estar mexendo na segunda posição de memória, que é a segunda posição da primeira linha. Se eu colocar ele na posição 6.175, vai ser a 32ª posição, né? Ou seja, a posição de valor 0,31, porque a primeira é 0 aqui, né? Eu vou estar mexendo nessa última posição aqui. Né? Então, o que acontece? A cada 32 valores nessa tabela, eu defino uma linha. Se eu tiver... Entendi agora. Entendeu? Se eu tiver trabalhando... Você está somando o X e o Y agora, Isso. porque tá fazendo um zigue-zague na tabela. Exatamente, ele faz zigue-zague. Ele vai até o fim, volta para o começo. Vai até o fim, Entendi volta para o começo. Tá? Então, se eu estiver trabalhando aqui, eu tenho que pegar
o y e multiplicar por 32, porque ele vai pular para 64 aqui, na row 2 aqui. Né? E aí eu somo quantos x eu tenho para frente, eu acho a posição certa. E aí eu somo o 6.144, ele me joga certinho dentro dessa tabela, dessa região da VRAM, que vai estar definindo todo o mapa de nomes. Beleza. Tá? E aí o VPIC, você sabe o que é o VPIC? Não, eu não fui lá na biblioteca da Fusion C ver o que é. Lembra que eu falei que a Fusion C ela tenta deixar o programador de MSX Basic em casa? Né? Deixar ele confortável? No Basic do MSX existem os comandos VPIC e VPOC. O VPOC é para você escrever numa posição da tela. E o VPIC é para você ler uma posição da tela. Tá? Então, se eu falo VPOC 6144 com alguma coisa, ele vai colocar essa alguma coisa nessa primeira posição. Se eu falo VPIC 6144, ele vai ler essa posição da VRAM e vai retornar para mim. Então, o que eu estou fazendo aqui, nesse content aqui, ó, eu estou lendo essa posição, a posição onde a gente já calculou que a cabeça da cobra está indo, ainda não foi, está indo, para verificar o que tem ali. Se tiver um espaço em branco, ela pode andar. Se tiver qualquer outra coisa que não for um espaço em branco, e depois a maçã também, mas esquece a maçã por enquanto. Se tiver alguma coisa que não for espaço em branco, o que é? Ou é a borda da tela, ou é o rabo dela. Aí ela bate e tem que morrer. Entendeu? Beleza, entendi a fórmula agora. Entendi o que está... O que a gente está fazendo ali? Você está vendo qual caractere que está na posição que a cobra vai estar. Entendi. Exatamente. Aí eu sei o que eu vou fazer. Né? Se ele apertou para a direita, aí você vai ver qual que é o caractere que está indo para a direita, o próximo. Exato. Aí você vê se tem alguma coisa desenhada ali. Quer dizer, qual caractere que está ali. Se ele é Entendi. Agora eu entendi a fórmula. Beleza? Beleza. Então, aí a gente fez isso. Oi? Desculpa a demora em entender. Não, fica tranquilo, cara, fica tranquilo. Aí, o próximo passo é o seguinte. A gente vai... Lembra que a gente tem uma variável chamada end of game? Né? Que por enquanto ela não mexe, ela fica aqui para sempre. O nosso jogo fica aqui para sempre. Né? Mas a gente quer terminar o jogo. Então, se a end of game for... se a gente tiver... Se a posição para onde a cobra está indo não for um espaço em branco, né, a gente quer que termine o jogo, que ela bata a cabeça e termine o jogo. Né? Então, logo depois do nosso VPIC aqui, a gente pode falar, a gente testa aqui, ó, para fazer o end of game virar true se a gente estiver batendo a cabeça. Então vamos lá, ó. Se o joy for maior que 0, eu vou fazer sem o joy ser maior que 0 para vocês entenderem uma coisa de cada vez. O que a gente quer testar é, se o content for diferente de 32, 32 é o espaço em branco que a gente colocou, é o código ASCII do espaço em branco, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o end of game virar true. Certo? Danilo? Oi. Como eu não conheço muito a sintaxe e a tua letra está muito miúda para minha tela aqui, é exclamação o que? Asterisco ali? Exclamação igual, tá bom. Desculpa. Obrigado. É diferente em C faz assim, tá? Lembra que eu falei em algum lugar da sessão passada que o ponto de exclamação é not? Então esse aqui é um símbolo que os dois juntos significa não igual, not equal. Diferente, tá? Tá? Então, obrigado. Se content for diferente de 32, eu estou batendo a cabeça. Depois eu vou ter a maçã, que vai ser diferente de 32 também, e nesse caso não pode bater a cabeça. Mas na hora que a gente tiver a maçã, a gente resolve. Por enquanto, na hora que for diferente de 32, as únicas coisas que pode ser é a borda ou o rabo dela mesmo, que nem está feito ainda. Então vai bater a cabeça. Quer dizer,
tá feito porque ela tá deixando o rastro, mas ele não tá andando. Então ela consegue bater a cabeça no rabo dela, porque a gente está deixando um rastro de asterisco ali para trás. Tá? Aí ele passa por isso, faz o locate x, y novo, imprime o asterisco lá, mete a cabeça no lugar errado, só que o end of game está true, né? Depois que ele imprimiu o caractere, ele volta para o início desse while aqui, e nesse while fala, enquanto não for, ó o note aqui, ó, enquanto não for end of game, né? Ou seja, enquanto o end of game for false, continua fazendo o ciclo de dirigir a cobrinha. Na hora que a gente meter o true, aqui no end of game, aquela condição vai virar falso, ele vai sair daqui, vai pegar um caractere e vai dar game over. Tá? Então eu vou compilar aqui. E ó, colocou o quadrado aqui. Que quadrado é esse? É o quadrado do input char. Ou seja, ele passou direto por aqui e já conseguiu sair. Por que que ele fez isso? Porque eu não estou apertando tecla nenhuma ainda, certo? Eu não estou dirigindo a cobrinha. Do jeito que ela está hoje, lembra? Ela só está andando quando eu aperto. Aí isso está errado. Ela precisa ficar andando o tempo todo e a gente só conseguir virar. Né? Isso está errado por enquanto. Mas o que acontece? Ela está paradinha lá. Se ela está paradinha e eu não apertei nada, na hora que ela lê o conteúdo da tela na posição que não mudou porque eu não apertei nada, ela vai achar o asterisco dela mesma parada. E na hora que ela achar o asterisco dela mesma parada, vai ser diferente de 32, que é o espaço. Se for diferente do 32, que é o espaço, o fim do jogo será verdade e ele vai sair fora. Então, por isso que eu tinha colocado aqui no meu exemplo, ó, if joy maior do que 0. Por quê? Por enquanto a gente tem que fazer isso, depois a gente vai ter que tirar. Se eu estou mexendo o joystick, né, as teclas as setas no caso, né, se for maior que 0, se for igual a 0 eu não estou apertando nada, aí ela não está andando. Mas se eu estou apertando alguma coisa, ela está andando. Se ela está andando, aí sim faz sentido eu checar se ele vai bater a cabeça. Então, se eu estou andando e o conteúdo para onde eu estou indo for diferente de 32, agora sim. Enquanto eu estiver parado, não vale. Não vale olhar para minha cabeça parada lá e achar que eu vou bater a cabeça na minha cabeça mesmo. Né? Então, com isso aqui deve corrigir e aí deve melhorar esse problema aqui dele sair direto. Na hora que entra no jogo, já sai direto para game over. Vou botar um parênteses aqui. Dá uma acelerada aqui. Pronto. Aí eu coloquei, bom, já não apareceu o quadrado. Coloco para um lado, coloco para cima. Opa, bateu lá em cima. Game over. Está funcionando. Tomar muito cuidado de soquinho aqui, porque ele ainda é muito rápido. Não tem uma temporização. Mas deu game over. Pouca coisa que a gente fez hoje, né? Mas eu acho que a gente discutiu bastante o VDP. Eu acho que foi importante. O que vocês acham? Sim, foi muito legal para mim, porque eu li aquele manual lá da Texas Instruments, fiquei muito confuso. Mas agora com a discussão esclareceu bem para mim as tabelas de nomes, as tabelas de padrões, de cores lá, ficou bem claro para mim. Que bom. Isso é importante. Acho que foi bem importante também, né? Obrigado. Game over aqui, acertei na parede. Deu certo então? Deu. Para alguém não deu certo? Alguém deu alguma coisa errada? Acabei me perdendo aqui, mas vou achar. Quem não fez... Ele é rápido pra caramba, muito rápido. É rápido, por isso que a gente precisa de temporização, que é o próximo passo. Danilo. Oi. Deixa eu fazer uma última pergunta antes de terminar. A linha 101, pergunta de lógica, que eu não entendi bem ali. Tá bom. O if, joy, ok, perfeito. Linha de... É isso. Contente, que é a tua posição. Não for 32, é o fim do jogo. Não confunda esse 32 com esse 32, são coisas... Então é isso que eu tô fazendo, então. Vamos lá. São coisas completamente diferentes, cara. Por acaso, foi uma coincidência aqui. O código ASCII, lembra que a gente fez um VPOC?
Ah, tá bom, já entendi. Tá bom. Eu tava olhando pra cima e falei, mas que a posição 32, agora entendi, tá, a tabela do ASCII. Isso, são duas coisas bem diferentes, né? Foi. Foi coincidência e eu... Tá. Então, ó, só, quer ver, ó, deixa eu só... tem uma segunda parte aqui, que eu falo aqui, ó. Ou, pensando em C, né, porque uma pessoa experiente em C não escreveria isso dessa forma. Eu fiz dessa forma porque ela é mais estruturada. Para uma pessoa que vem do Basic, por exemplo, faz mais sentido isso aqui. Mas a gente poderia ter feito simplesmente assim, ó. End of game é igual, ao invés de pôr um if. Porque o if, esse cara aqui já está retornando true ou false, né? Então, se isso aqui for true, o end of game vai ser true. Se isso aqui for false, o end of game vai ser false. Então, a gente pode simplesmente escrever joy maior que 0. É uma das coisas, né? Tipo, jogar tudo na frente do end of game. E content. E aí, para ficar claro, como ele é... Lembra, ele é um char. E o char eu posso tratar ele como se fosse um caractere a la string, assim. Eu posso falar, olha, se o content for diferente, aspas simples, porque eu vou colocar um caractere só. Se eu coloco aspas duplas, ele interpreta como uma string, uma cadeia de caracteres, mesmo que seja de um caractere só. Se eu coloco aspas simples, eu vou falar, é um caractere, ou seja, é um char, né? E aí aqui, essas duas partes aqui são exatamente iguais. Entendeu? Essas duas. Entendi. Né? E aqui ficou mais claro que eu estou falando que ele é de um espaço. Aqui, coincidentemente, ele é 32. E eu tenho 32 colunas na screen 1. Mas são duas coisas... Não, beleza, resolveu. É que eu estava pensando 32 como coluna e é isso que eu não estava entendendo. Mas agora ficou claro, obrigado. Tá? Lembra, content não é um endereço, ele é o conteúdo daquela posição. Tá? Então a semântica é bem diferente. É laranja com banana aí. Só que a porcaria da banana era 32 e a porcaria da laranja era 32. Perfeito, obrigado. Danilo. Opa! Só para dar um depoimento, tá bem legal, né? O ritmo, tá? E também com relação ao tempo, se vai demorar mais, mais diversão, né? É isso aí, cara. Tá bom, obrigado. Obrigado pelo interesse e pelo feedback aí de todos. Acho que você está bem claro, bem bacana mesmo, né? Beleza, então. Então, pessoal, na verdade tem... Só uma dúvida. Oi, pode falar? Oi, só uma dúvidazinha. O Base, ele tem uma opção, uma versão, eu esqueci se tinha uma versão para escrever, trocar o endereço. Eu tinha a impressão, eu posso estar errado, eu tenho a impressão que você podia atribuir coisa para o Base, mas eu não tenho certeza. Se falar Base 5 igual, sei lá, 1000. Eu tenho a impressão que daria para fazer, mas eu não tenho certeza se existe alguém basiqueiro aí consegue lembrar se eu consigo fazer o Base. Mas a gente consegue mudar isso. Tem uma variável no VDP lá que controla isso. No VDP certamente eu consigo. No VDP certamente eu consigo. O que eu não sei é se no Basic, no Base do Basic, se ele permitia fazer algo. Quer ver? Vamos tentar aqui. Isso. Screen 1. DTH32 aqui pra gente ter certeza. Beleza. Eu não sei se a gente não pode fazer um negócio desse, ó. Se alguém souber, me avisa. Sei lá, tava 1000. Eu tentei fazer aqui, deu. Ó, não, deu certo. Isso aqui, esse erro que deu certo, ó. Ele atribuiu. Vai do 0. Oi? Colocou 0 aí. Eu coloquei 0. O que eu fiz? Eu falei pro Base, falei assim, olha, agora a tabela de nomes da Screen 1 começa na posição 0. Na hora que eu fiz isso, o que aconteceu? Ele programou o VDP para buscar na posição 0 os nomes, só que estava cheio de outras coisas aqui, estava cheio de sujeira. E aí ele pintou. Eu fiz aqui, mas eu fiz isso no Base, eu estava no Screen 0. Ah, tudo bem. No Screen 0 você tem que usar... Você tem que usar... Eu joguei Screen 1... Isso. Agora, ó, ele tá funcionando ainda, só que ele tá meio perdido. 6.145.
Tenta colocar só um númerozinho. Então, esse é o tipo... zero começa no zero, né? 6.130. E esse é o tipo de... Olha lá, eu consegui voltar agora. Ó. Sem ver, eu consegui digitar 6.144 e ele faz isso. 6.145... 645, só pra gente ver. Não deve funcionar isso. Olha lá. Ó. Por quê? Porque é o seguinte... Isso que eu tentei. Porque é o seguinte... Pessoal, tipo assim, a aula meio que terminou, esse conteúdo aqui vai ser um conteúdo extra, mas já que foi perguntado, eu vou dar uma explorada aqui com o pessoal. Deixa eu achar certinho aqui onde está no manual, mas vocês vão ver que eu não tenho toda essa liberdade de tantos bits assim para determinar qual é o endereço base das tabelas. Aqui, ó. O registro 2 diz para o VDP onde que o endereço de início da name table está localizado na VRAM. O range dos seus conteúdos é de 1 a F, ou seja, eu só consigo, tem 16 posições que eu consigo setar, eu não consigo colocar. Eu tenho só 16 valores que ele pode assumir. Os conteúdos do registro formam os 4 bits mais significativos do endereço de 14 bits do VDP. Por que 14 bits? Porque com 14 bits eu acho que ele endereça os 16K, é isso? 32, 64, Com 14 bits ele endereça 16K. Então, ó, ele tem a base do VDP, a base da tabela é formada de um monte de bit 0. Deixa eu pensar aqui. VDP address. Ah, tá. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá. Então é assim, ó. O endereçamento de memória que o VDP faz tem 14 bits. Tá? Desses 14 bits, então o endereço inicial da name table, ele tem que ter 14 bits. Só que o endereço inicial, os 10 primeiros bits, é sempre 0. E o que você programa do endereço inicial são os 4 bits mais significativos desse conjunto de 14 bits. Tá? Então o que acontece? Se o endereço inicial é sempre 0, são 10 mesmo? São 10, 12, 13, 14. Então o que eu tenho aqui? Então ele vai sempre pular de 1024 em 1024, é isso? Acho que né? 256, 512, eu acho que ele vai pular de 1024 em 1024. Tá? Então ele pulando de 1024, então por isso você não consegue fazer os 6145. Mas provavelmente ele não vai reclamar se a gente vier aqui e falar mais 1024. Olha lá, funcionou. Tá? Então vamos. Oi. Pergunta besta aqui. Eu estou vendo você mexer nessa tela do WebMSX aqui e o meu está diferente ali. Você jogou tudo pro lado? Não sei o meu é como se tivesse a moldura. Eu tenho 2 caracteres. Ah, tá bom. Entendi. O seu tá assim, ó. Não, peraí. Peraí. Não, ele ficou. Provavelmente o seu tá... Dá uns 7, né? Provavelmente o seu tá alguma coisa assim. Eu tenho, tipo assim, se eu for printar, eu usar o layout 4 inicial da Screen 1, ele vai printar como se fosse na moldura, né? Então, não. Duas colunas ali. Tá, quer ver, ó, deixa eu botar o MSX aqui pra você. Reset. Vamos ver se o meu vai ficar igual ao seu agora. Peraí. Eu já tô lento, cara, que é isso aí, exatamente isso. Assim, ó, agora eu passei para Screen 1, ficou assim. E tem esse espação de moldura aqui, certo? Só que, ó, o que está acontecendo é o seguinte, ó, eu vou fazer assim, ó.
ele tá com 29 caracteres ao invés de estar com os 32. Porque você consegue programar quantas colunas você quer trabalhar ali no Basic com o comando width. Então logo que eu dei o screen 1, eu já dei em seguida o width 32, que é para não confundir. Se a gente fosse fazer algum exercício ali pensando com aquela tabela que a gente estava vendo aqui na tabela 8.1 aqui, que tinha 32 colunas, eu precisava trabalhar com 32 colunas, senão ia começar a dar errado aqui as contas, sabe? Então eu já mudei aqui, eu dei o comando width, né, o WDT32 aqui, para ele ficar com essa largurona, e aí ele come um pouco da borda. Que, na verdade não é que ele come um pouco da borda, tecnicamente o que ele faz é não escrever onde não é borda, né? Porque a borda, agora ele está certinho aqui na borda. Só que quando ele está com 29 caracteres, o que acontece é que ele deixa alguns caracteres em branco ali. Tá? Então ele tem caractere aqui para trás e deixa o caractere em branco, só que você não consegue acessar, porque o Basic está controlando aí, ele não deixa o seu cursor ir para lá. Perdi só o passo do width. Width 32. Width 32. Beleza, vamos ver. Ah, o pessoal colocou aqui, tinha colocado a resposta para a fórmula lá. O Rod Sig tinha colocado, o Paolo tinha colocado, isso mesmo. Não importa que o ritmo não é acelerado. Beleza. Não me importa nem um pouco de aguardar você explicar algo. Ainda que eu já tenha entendido. Valeu, obrigado, Hotsik. Obrigado, Vitor. É isso aí, pessoal. Então, acho que fechou. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta, não? Danilo, Jarvis aqui. Fala aí. Eu só quero agradecer aí a paciência aí. Imagina. E obrigado pelas explicações aí. Imagina, tranquilo. Pessoal, próxima aula a gente vai falar de interrupção. Que é esse ponto que a gente não falou nessa aula aqui ainda. Tá? No roteiro preliminar aí que eu botei para vocês, tem algumas referências aqui sobre o próprio manual do TMS, tem um vídeo em espanhol aqui que fala de interrupção, especialmente a interrupção do VBlank. Nesse canal aqui desse cara é espanhol, eu tenho dificuldade, mas eu vou com calma, eu consigo entender. Esse é um vídeo que fala especificamente do VBlank, que é a interrupção vertical do VDP, mas antes disso, essa é a número 6. Antes dessa tem a número 5, que ele fala especificamente de interrupção, ponto. É legal esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui ele foca mais como o Z80 funciona, não como o VDP funciona. Eu vou fazer um splash and go sobre essas coisas no próximo, na próxima sessão, tá? Ele aqui explica com bastante calma, ó, tem 24 minutos dele explicando com material gráfico aqui, né? Então, ver esses vídeos desse cara aqui é bem legal. O canal chama MSX Inside, eu não sei qual é o nome do rapaz que faz, mas esse canal aqui é bem legal, tem uns vídeos bem bacanas. Esse aí acho que eu não conhecia esse canal não, vou dar uma olhada depois. Ele é bem legal assim. Deixa eu ver se eu tenho aí. Então tem esse cara, tem o material do Grau aqui sobre interrupções, que é bem bacana, só que ele vai num nível bem baixo, escreve rotinas em assembler e tal. Tem um material sobre hooks no MSX Resource Center. Talvez seja o mais importante, assim, se você pretende programar para MSX direitinho, usando a arquitetura do MSX. Se você entender o hook ali, você pode abstrair quase toda a questão aí de interrupção, né? É bom saber interrupção, mas se você souber o hook, você consegue programar para a plataforma MSX do jeito certo, do jeito recomendado, do jeito oficial. E tem o MSX Top Secret também, que alguém citou na reunião passada, aí, na sessão passada. É um material bacana sempre de olhar, porque é um livro bem bom, assim. Bem completão, assim. Ô Danilo, deixa eu Oi. fazer uma pergunta. Claro. Não sei se é possível. Eu fiz uma leitura do
Enquanto a gente está digitando, ele está lendo o teclado, né? E guardando em joystick, mas na prática o teclado está sendo lido. O que acontece comigo? Quando eu cruzo com a minha cobrinha, ou com a parede, enfim, ele automaticamente já vai para o Game Over e ele já vai para Home e às vezes já entra no jogo de novo. Taranca. Eu não sei porquê. Porque sim, cara, porque ele é muito rápido e você tá apertando, Isso. ele já lê, já vai fazendo. Porque é o estado que tá o nosso jogo agora, cara. Aguenta aí que vai ser resolvido isso depois. Tá? Na hora que a gente colocar a temporização, a parte do jogo, pelo menos, já vai ficar menos insana. Né? É. Mas aí a gente vai consertando isso aí. Tá? O que você pode, se você quiser pensar, é o seguinte. Antes de dar o seu input char lá, aqui, antes de dar o input char, o que você pode fazer é ficar lendo o teclado até não ter mais nada no buffer. Se você ficar lendo o teclado até não ter mais nada no buffer, aí não tem nada. Na hora que ele chega no input char, ele fica quietinho, esperando chegar o próximo toque no teclado. Tá? Cara, eu mandei ler o Enter. Eu coloquei aí no chat como tá bom. fazer. Se você coloca do joy igual input char, enquanto... Tá, beleza. Então, o que ele fez ali é o seguinte. Em vez de apertar qualquer tecla, ele ficou lendo para que aperte o Enter. Como você estava apertando para cima, para baixo, para um lado e para o outro, não é o Enter que está apertando. Aí o Paulo está dando a sugestão de apertar só deixar seguir se for Enter. Aí está resolvido. Não só o espaço. Exato. Legal. Boa estratégia. O que eu estava falando você limpa o buffer do teclado. Fica lendo o teclado até ele parar de apertar. Até não ter mais nada apertado. Então a pessoa tem que tirar a mão. Aí sim você começa a ler. É uma outra estratégia. Né? Se você lembra no Basic, tinha o input $, que é esse input char aqui que fica esperando um caractere. Mas ele tinha o in-key também. Né? Bom, você talvez possa usar com o próprio input char mesmo. Fica lendo o input char até... Bom, não sei. Eu acho que é mais fácil fazer com o in-key. Né? Eu não me lembro como que era isso na Fusion C, mas certamente ele tem uma função dessa, que ele fica, só que ele não para, ele fica lendo até não ter nada. Na hora que não tem nada, ele não fica esperando também, você vê que não tem nada, aí você vai para o input char, também funciona. Então tem várias estratégias que você pode tomar para resolver. Fique à vontade para brincar em casa aí e propor a sua solução. Mas sim, nosso jogo está nesse estado nesse momento. É o que está acontecendo no meu também. Obrigado pelos esclarecimentos e obrigado, né, que nem o pessoal está falando, por toda a paciência e por todo o esforço. Tá bem legal. Beleza. Senhores, fechou? Botar o Danilo, a próxima ele vai estar assim pescando na tela, assim, a cabeça caindo para frente, assim. Quem seguir essa linha vai. Vamos torrar ele agora, vamos fazer ele ficar focado no negócio aqui a semana inteira, poluindo ele lá, marcando ele tudo quanto é postagem, assim, entendeu? Nossa, soltou a tecla do meu mestre Damage Angel. É o bicho, olha, show de bola. Beleza, senhores? Tudo de bom, e vai descansar, cara. Beleza. Obrigadão por vocês todos aí. Vamos que vamos. E até a próxima semana aí com as nossas interrupções aí. Isso aí. Beleza? Boa noite, galera. Boa noite a todos aí. Boa noite, pessoal. Valeu. Saga.